Olá, cartoleiros e cartoleiras! Sejam bem-vindos ao canal MC Melo Cartola FC. Hoje vou aqui passar a análise pelos jogos da 31ª rodada, né? Que cada zicada que temos nas rodadas aí, que é brincadeira. É uma rodada bem difícil em relação às rodadas passadas. Vamos passar aí as nossas pontuações aí na rodada, como estamos aí nos campeonatos, tá? Vou passar para vocês também hoje alguns jogadores e alguns times aí para rodada. E amanhã vou tentar fazer uma live que eu tô fora do meu estúdio e pode ser que a internet aqui não seja tão boa. Então, se não der para fazer a live, aí eu vou fazer uma gravação dos top 5. Vamos lá aí para a apresentação. Não esquece aí, ó, deixa aquele likezinho maroto, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para sempre ter umas informações atualizadas. Estamos na reta final aí, né, do Brasileirão 2023, né? E vamos lá, nosso Brasileirão Rei Pelé. Aqui foi as nossas pontuações da rodada, tá? Fomos razoável, acima aí da média dos cartoleiros. O time 3 foi o que eu dei uma arriscada um pouco maior aí, né? Confiei no Internacional, e, né, quem esperava, né? Internacional e Botafogo foram dois times aí que foram a decepção da rodada. O Botafogo nem tanto, né? É um jogo equilíbrio. O Cuiabá sempre dá trabalho mesmo. Agora, o Internacional foi uma decepção, né? Mas estamos bem, né? Estamos aí numa média boa aí em relação às rodadas aí dos nossos times. Isso aqui é como está os nossos times geral, nosso time um, tá? Nossa pontuação geral do time um. Estamos aí no nível 3, né? No um e no 2. Estamos no nível 2 com o time 4. E no nível um ficamos com o time, com o canal do time 3, tá? As nossas pontuações aí estão acima aí, ó, dos 2.000 em todos os times, né? Time 4 que é o meu time de liga, tá com 2.204. Estamos aí bem aí, mesmo nas ligas nacionais aí, estamos bem aí com esse time aí. Vamos aí, os jogos da rodada, que é o que interessa. Vamos começar por Internacional e América, já que Fluminense e Bahia estão fora da rodada. Eu deixei no amarelo, por quê? Porque o América costuma sempre dar um bom trabalho aí, mesmo jogando fora de casa. Não confio no SG do Internacional, ainda mais depois do que vi no jogo contra o Curitiba. O América, para mim, em parte ofensiva é melhor, mesmo que jogando fora de casa é fraco, né? Ainda não venceu nenhum jogo, são 6 empates, 9 derrotas, né? E em 23 anos, o Internacional perdeu apenas 5 vezes, né? E os últimos 9 jogos aí do América, o América não vence há 9 jogos consecutivos. Então eu vejo aí uma possibilidade de vitória do Inter, mas depois do que aconteceu no jogo passado, deixa essa interrogação aí para tomar cuidado aí com esse jogo. Corinthians e Atlético Paranaense. É outro jogo aí que o Corinthians sempre levou algumas vantagens aí, né? Não perde pro o Atlético desde 2010. Mas o Atlético Paranaense vem numa evolução boa, tem feito bons jogos, ganhado seus jogos, né? Mesmo fora e dentro de casa, tem dado trabalho aí para os seus adversários. E o Corinthians já vem alguns jogos aí, 7 jogos, né? Praticamente aí que empata, né? De 7 jogos foram 6 empates na arena. E tanto o Pablo quanto o Vitor Bueno, o Eric, são jogadores perigosos aí. O Corinthians tem muita dificuldade de fazer seus gols. Eu acho que eh, a chance de um empate aí é grande, porque o Corinthians dentro da arena sempre consegue seu empate, né? O Atlético tem goleiros bons, o goleiro é bom, né? A defesa dá uma pimbaiada, mas é boa. Também não é uma defesa ruim. Eu acho que o Atlético é perigoso e o Corinthians sempre acaba saindo perdendo. Então, quem às vezes quiser fazer uma aposta diferente aí, Pablo e Vitor Bueno pode ser uma aposta bem diferenciada aí para essa rodada. Mas é um jogo aí que, na verdade, é melhor às vezes fugir aí para essa rodada.
Aí vamos com Flamengo e Santos, né? Santos ainda vai jogar sem Marcos Leonardo, né? Porque tomou o terceiro cartão. Isso já vai dificultar um pouco mais para o Santos, né? Eu não vi ainda se tem mais alguém suspenso do Santos para essa rodada, mas o Flamengo completo, precisando chegar na zona de Libertadores, né? Dentro da sua casa, né? Jogando como mandante. Eu acho que vai ser uma dificuldade. É o melhor jogo aí, com chance de SG por parte do Flamengo, eu acho. Por mais que as estatísticas dizem que ele já sofreu gol 65 vezes, mas o Santos nos últimos, acho que é 2 anos, né? Não sei se é 2 anos, ou nos últimos 20 anos, venceu apenas 3 vezes o Flamengo jogando o Flamengo como mandante, né? E nos últimos 3 anos foram 6 vitórias e apenas uma derrota, né? Só que sempre teve gols aí por parte do Santos. Mas com o Marcos Leonardo faltando aí, eu acho que o Flamengo tem uma boa chance aí de segurar o SG. Para mim, a melhor chance de SG ainda é a do Flamengo para essa rodada. Os outros eu acho muito difícil. Curitiba e Grêmio. Curitiba fez um ótimo jogo contra o Inter fora de casa, vem 2 jogos bons aí, né? Eu acredito que Curitiba vai engrossar para o Grêmio. O Grêmio fora de casa não costuma fazer, mas também está brigando ali para a zona de Libertadores, né? Soares tem jogado bem, o Renato tem mexido no time durante as partidas aí, então eu acho que o Grêmio tem uma possibilidade de vitória aí. Soares pode fazer de novo uma boa partida e imitar aí. Então, se Cristaldo vier para o jogo também é uma boa opção aí para essa rodada. Gosto muito de apostar no Grêmio nessa rodada aí. Mesmo assim, aquela sinalzinho de atenção, porque a defesa do Grêmio, para mim, é perigoso aí para essa rodada. Nos últimos 7 anos venceu, né? E o último jogo que pegou o Curitiba foi 5-1, quando jogou em casa. Então, fica esperto aí. Atlético Mineiro e Fortaleza. O Atlético Mineiro jogando em casa sempre faz partidas boas, né? Paulinho, Hulk, o pessoal faz partidas boas. Mas o Fortaleza agora precisa se recuperar para entrar na zona de Libertadores. Então deve fazer um jogo bem duro aí. Vai vir, provavelmente não vai ficar na retranca, vai vir para cima do Atlético. E isso pode dar chance para Paulinho e Hulk na parte ofensiva, mas também aquele negócio, o Fortaleza ele é muito bom em parte ofensiva, né? Defensiva deixa a desejar. Então é um jogo aí que tudo pode acontecer, tem boas peças de ambos os lados, né? Mas não dá para confiar muito não. Eu não confio muito no SG do Atlético contra o Fortaleza, ainda mais que nos últimos anos aí, marcou 60% das vezes e sofreu mais do que marcou. Sofreu 80% das vezes, sofreu gols por parte aí. Nos últimos 3 anos, o Fortaleza teve 5 vitórias, um empate e 3 derrotas contra o Atlético, né? E a mesma coisa aí, ao contrário, foram em 10 jogos, 5 vitórias, um empate, 4 vitórias do Fortaleza. Então tudo pode acontecer nessa rodada. Botafogo e Palmeiras. Mesmo, o Botafogo fez um jogo ofensivo, o Walter pegou muita bola, também temos que ver por esse lado, né? O Cuiabá deu um único ataque e fez o gol, né? E o Botafogo não conseguiu converter os deles porque o Walter estava numa noite inspirada. Só que aqui é o seguinte, o Botafogo está 6 pontos agora atrás do Palmeiras, né? E tá certo, tem um jogo a menos. E a mesma coisa contra o Bragantino. Então, o Palmeiras vai fazer de tudo para reduzir esse ponto. Se vencer, ele conseguir uma vitória em cima do Botafogo lá, são 3 pontos. E vamos diferenciar a rodada. E o Botafogo, do jeito que tem vindo jogando na última rodada, corre um risco muito grande de perder esse campeonato na reta final, né? Então, acredito que o Palmeiras vai fazer um ótimo jogo aí contra o Botafogo. Botafogo
vai tentar jogar provavelmente na retranca e contra-ataque, porque sabe qual é o Palmeiras. Se vier para cima, corre um risco. Mesmo o Palmeiras não jogando bem fora de casa, tá? O Botafogo não tem feito grandes partidas dentro de casa também. Então é um jogo que a gente também tem que se ligar o alerta, mas eu acho que é um jogo que pode ficar 0 a 0 ou 1 a 0 para qualquer um dos lados aí, é o que pode acontecer. Não é um jogo que vai ser jogos de muito gol, não. Não acredito nisso. Tá? Vamos aí, Cuiabá e Vasco. O Vasco no jogo do desespero. Cuiabá fez um jogo, se levantou, tá lá em cima. Não vai querer entregar esse jogo pro Vasco. O Vasco perdeu o Veguete. Com isso, piora um pouco mais a situação do Vasco em relação à parte ofensiva, né? Sem Veguete, eu acho que a situação de fazer gol do Vasco piora muito. E de repente não, né? Mas eu acho que o Cuiabá tem uma oportunidade aí, talvez, de uma vitória. O Cuiabá faz bons jogos em casa, mas faz melhor quando joga fora de casa. E o Vasco tá ruim fora de casa de qualquer maneira. Então, o Vasco precisa da vitória. Vai ter que se abrir para ir para cima. Se não correr atrás da vitória, vai ter um problema muito sério aí, porque a chance de rebaixamento aumenta cada dia mais, né? Vai ter que correr atrás da vitória e rezar para a derrota do Santos. Então, esse daí é um jogo também que eu fujo agora para essa rodada. Se tivesse que apostar em alguém, apostaria em jogadores do Cuiabá. Goiás e Bragantino. Por que pus no vermelho, no verdinho claro? Porque o Bragantino também é outro que precisa vencer, porque pode almejar, com a derrota do Botafogo, o Bragantino pode almejar ainda chegar aí na liderança do campeonato aí. Então deve fazer um jogo muito bom contra o Goiás. O Goiás também vai ter que fazer um jogo difícil para cima do Bragantino, então, porque está na zona de rebaixamento, vai querer brigar para vencer. Mas o Bragantino é forte. Apesar que em 10 anos perdeu apenas uma vez, foram 6 vitórias, desculpa, em 3 anos, apenas uma vitória teve aí contra o Bragantino, né? Foram 3 derrotas, 3 empates. Mas marcou gols em 90% das vezes no Bragantino. Então a chance do Bragantino levar gols é enorme em casa, e realmente é. Apesar do Bragantino ter vindo numa sequência boa, né? Tá com 5 vitórias, 6 empates, só 3 derrotas fora de casa, né? Mas acaba tomando gols. Eu acho que tem algumas opções boas aí por parte do Bragantino, Evangelista, é, o Ramires, o Sacha mesmo, o próprio Cleiton, o Capixaba, acho que é uma boa. Mas não podemos esquecer aí do Marcos Guilherme aí por parte do Goiás. Aí São Paulo e Cruzeiro. São Paulo em casa sempre é forte, Cruzeiro fora de casa não joga assim tudo isso, né? Eu acho que é um jogo aí que São Paulo tem a maior chance de vitória. Eu acho que pode sair gols para ambos os lados, apesar que a parte ofensiva do Cruzeiro é muito fraca, né? O São Paulo sofreu aí quando jogou com eles aí, como mandante, só 50% dos jogos, tá? Em 40 jogos foram 20 vitórias, 11 empates, 9 derrotas apenas para o Cruzeiro, né? É, as 3 últimas consecutivas, São Paulo não perde em casa, né? Três jogos sem perder. Então acho que o São Paulo tem aí até opções aí. É, o James vai jogar lá por parte do São Paulo, Michel Araújo, pode ser umas opções aí razoável aí, mas o Rames Rodrigues para mim é a melhor opção do São Paulo aí para essa rodada. Então vamos aqui, cara, para a gente ir agora o que interessa para vocês. Vou passar aqui algumas dicas iniciais aí, né? De goleiros, né? Cleiton, Emerson, João Ricardo, Rossi e Everton. Tá? Essas são minhas ideias iniciais. Amanhã eu vou estar atualizando. Ayrton Lucas, Capixaba, Piquerez, Reinaldo e Wesley como laterais. Zagueiros, Fabrício Bruno, Kalimann, Léo Pereira, Maurício Lemos e Murilo.
Na verdade, aqui no Kuhlmann eu poderia até o Gustavo Gomes no lugar do Kuhlmann, né? Manteria aí o Maurício Lemos pela média que ele tem entregue. Nos meias, Alan Patrick, Arrascaeta, Gerson, Lucas Evangelista e Vitor Bueno, acho que é uma boa aí contra o Corinthians. Gosto também do Benítez contra o Internacional, mas está muito valorizado. Nós temos outras peças boas aí também, tá? Para a rodada aí, como mesmo, Gerson, Arrascaeta, Evangelista, Benítez, Cristaldo, Vitor Bueno, Zé Wellington, Caio Alexandre e o Alan Patrick, para mim, são as melhores peças aí para se escolher aí para essa rodada. Atacante, eu pus Bruno Henrique, cara, porque tô vendo que a lei do ex tá pegando nas últimas rodadas direto. Então, o Bruno Henrique para mim é uma opção. O Valência por estar fazendo gols, né? Então é difícil pensar em ir com ele para a pior defesa do ataque, né? Para a pior defesa do campeonato. Hulk e Paulinho, os dois excelentes, só que o Paulinho está bem valorizado. Soares contra o Curitiba, muito difícil, né? De não querer ir com ele. E o Pablo, uma aposta aí contra o Corinthians. Mas temos aí outras opções, como o Mastriani, o próprio Sacha, o Cleison e o Davidson, o próprio Robson do Curitiba também. São uma boas opções aí para a rodada. Aí venho aqui com Dorival, Kudê, não é possível que ele vai perder duas em casa. Pedro Caixinhas, que eu acho que o Bragantino tem uma boa chance de vencer, como também o Renato. Mas o Tite, para mim, Tite, Dorival e Eduardo Cudê são os melhores aí para a rodada. Vamos aqui agora o nosso time 2 do canal, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês. Ficou com Rossi, Ayrton Lucas, Juninho Capixaba, Fabrício Bruno, Murilo, Alan Patrick e Gerson Arrascaeta, Bruno Henrique, Hulk e Soares como meu capitão. Vou puxar o time 3 para vocês. O time 3 eu pus Valência, Hulk e Soares, capitão. O meio de campo a mesma coisa, Gerson, Alan Patrick e Arrascaeta. Aqui eu mudei, fiquei com os dois laterais do Flamengo, Ayrton Lucas e Wesley. Fechei a zaga do Palmeiras e Rossi. Por que fechei a zaga do Palmeiras? Porque ainda acho que o Palmeiras consegue segurar, pelo que eu tenho visto do jogo do Botafogo aí, com a dificuldade de marcar gols. Então o Rossi, e aqui eu pus o Kudê como meu técnico. É isso aí, galera. Uma boa semana para vocês. Amanhã devo estar fazendo uma live. Se não fizer, vou pôr os times atualizados e os 4 times do canal amanhã na próxima gravação. Mas isso fica para a live com certeza. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Não esquece de deixar aquele like maroto aí para nós.